Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês o tema O Primeiro Natal de Maria, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículos 26 ao 33, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 7, nós lemos assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que é celebrado no Natal? O nascimento de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quais são as implicações do Natal para as nossas vidas? Eu temo que na cabeça de muitos, estas implicações não estejam tão bem definidas assim. Eu quero convidá-los para passarmos o Natal deste ano com Maria, a mãe de Jesus, a primeira pessoa na história a celebrar o primeiro Natal. Apesar de não trazer nenhum conteúdo novo, o Natal de Maria irá clarificar e reforçar verdades transformadoras acerca das implicações do Natal para as nossas vidas. Espero que o Natal de Maria nos faça enxergar de maneira precisa o que significa celebrar o Natal. O Natal de Maria, em primeiro lugar, nos leva a uma constatação maravilhosa. Em segundo lugar, nos apresenta uma consagração árdua. Em terceiro lugar, nos fala de uma comunhão indispensável. Em quarto lugar, nos descreve uma celebração grandiosa. Em quinto lugar, nos traz uma conscientização importante. A Bíblia não fala muito acerca de Maria. O evangelista Mateus se concentra nas lutas pessoais de José e como, por fim, ele se curvou aos planos de Deus. O que sabemos sobre Maria é compartilhado de forma mais detalhada pelo evangelista Lucas, apesar de que Marcos e João também nos narram fatos curiosos sobre Maria. Mas somente Lucas fala do anúncio do nascimento de Jesus dado diretamente a ela pelo anjo. Somente Lucas fala do encontro de Maria com Isabel, a sua parenta. Somente Lucas relata o belíssimo cântico de Maria. É Lucas também que nos narra detalhes importantes acerca do nascimento de Jesus em Belém, como lemos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 7. Nós nos concentraremos no material apresentado por Lucas para estudarmos o Natal de Maria. Deixemos que o Senhor
nos apresente as implicações do Natal a partir do Natal de Maria. Em primeiro lugar, o Natal de Maria nos leva a uma constatação maravilhosa, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículos 26 ao 28. Aprendemos que Deus visita a humanidade. O Natal de Maria nos revela que Deus foi quem tomou a iniciativa de se aproximar do homem. Esta iniciativa de Deus possibilitou ao homem um encontro pessoal e transformador com ele. Deus vai ao buraco negro do pecado para salvar a humanidade da perdição eterna. Deus manda o seu anjo até Nazaré. Nazaré era famosa pelos seus pecados. A cidade de Nazaré ficava a pouco mais de 5 quilômetros de distância dos batalhões do exército romano. Quando os soldados romanos estavam de folga e com algum dinheiro na carteira, eles iam para Nazaré à procura de vinho e mulheres baratas. O anjo entra no dia a dia de Maria. Como era o costume em relação às mulheres daqueles dias, Maria foi educada em casa. Naquela época, as mulheres se casavam muito cedo, por volta dos 13 aos 14 anos de idade. Elas recebiam instrução bíblica sobre culinária e sobre artesanato. Aquela era uma vida pacata e simples, mas nem por isso uma vida fácil. As mulheres trabalhavam horas e horas com a casa e com o artesanato. Eu fico imaginando que enquanto Maria corria para aprender a cozinhar, a cuidar da casa e para preparar o seu enxoval, o anjo do Senhor, de repente, apareceu dentro da sua cozinha. O anjo deu de cara com Maria, na cozinha enfumaçada, vestindo um avental surrado e segurando uma panela de cabo rachado. Foi ali que Maria recebeu a visita da parte de Deus. Vejam o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículos 27 e 28. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aprendemos que Deus disponibiliza a sua graça para a humanidade. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Por que será que Maria recebe esta visita tão importante da parte de Deus? Será que por ser ela uma jovenzinha bem comportada, aplicada, dedicada, conhecedora da lei do Senhor? Não. Vejam o que foi que levou Maria a receber esta visitação divina. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 28, nós lemos: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria foi instrumento da graça de Deus. Maria foi favorecida, agraciada, cheia de graça. Em outras palavras, Maria recebeu graça, recebeu o favor de Deus. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 30. Maria recebeu a visitação divina porque Deus decidiu dispensar graça e favor sobre a sua vida. Não havia nada em Maria que a fizesse merecer esta ação de Deus. O Natal de Maria nos leva a uma constatação maravilhosa. Deus, cheio de amor, movido por graça e misericórdia, deixa a sua glória e vem ao mais profundo abismo de pecados, no caso a cidade de Nazaré, intervém em nossa história, encontra-nos na nossa intimidade e na correria do dia a dia, comunica-se conosco e oferece-nos do seu maravilhoso amor. Deus então nos diz:
Alegra-te muito, favorecido ou favorecida. O Senhor é contigo. Não interessa quem somos, não interessa onde vivemos, não interessa o que fazemos, não interessa quão ocupados estamos, o Senhor nos convida para experimentarmos do seu amor e viver em novidade de vida, aguardando com antecipação a vida eterna que está preparada para todos aqueles que creem. Que constatação maravilhosa! Em segundo lugar, o Natal de Maria nos apresenta uma consagração árdua. Maria ouve dizer que ela era muito favorecida, que o Senhor era com ela. Então, ela faz a sua primeira indagação. O que significa isso? Quais serão as implicações disso? O anjo lhe explica que ela conceberia e daria à luz ao Messias. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, capítulo de número 1, versículos 31 ao 33. Maria faz a sua segunda indagação. Isso será impossível, pois eu sou virgem e ainda não me casei. O anjo lhe esclarece dizendo que esta concepção seria obra do Espírito Santo de Deus e que ela poderia confiar no Deus do impossível. Maria aceita a palavra vinda da parte do Senhor e consagra a sua vida, o seu ventre, o seu ser para aquela obra especial. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 38. Maria aceita que Cristo fosse gerado nela. Quais são as implicações desta consagração? Ter que explicar este fato para sua família. Ter que explicar este fato para o seu noivo José. Imaginem vocês a noiva chegando para o noivo e dizendo: eu estou grávida, mas o filho não é seu. Quais são as implicações desta consagração? Receber as acusações da sua sociedade. Orígenes nos diz que um crítico do cristianismo chamado Celso espalhou que Jesus era filho de um soldado romano chamado Pantera. Maria quase perdeu o noivo, José. Maria perdeu as amigas, teve que viajar com José para Belém. Jesus sempre foi visto como um bastardo. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 41. Consagrar nossas vidas ao Senhor será sempre uma tarefa árdua. Se quisermos deixar que Cristo cresça em nós, pagaremos um alto preço. Sofreremos mal-entendidos, críticas e perseguições. Seremos incompreendidos por familiares e amigos queridos. Poderemos perder amizades, empregos e até relacionamentos. Contudo, não precisaremos nos preocupar. Os mal-entendidos, Deus se encarregará de cuidar deles por nós. O anjo aparece a José e revela a ele toda a verdade sobre a gravidez de Maria. Quanto às perseguições, o Senhor nos dará o seu livramento sob medida. Um anjo da parte de Deus sempre alertou José e Maria sobre o que fazer e para onde correr. Com as críticas, teremos que aprender a crescer. Se perdermos amigos e familiares por causa da nossa fé, Cristo se tornará a nossa família. E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão,
e minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo de número 3, versículos 34 ao 35. Do nosso futuro cuidará o Senhor. Em terceiro lugar, o Natal de Maria nos fala de uma comunhão indispensável. Logo depois da notícia de que conceberia, poucos dias depois da partida do anjo, Maria vai para uma região montanhosa, vai para a casa de uma parenta sua, chamada Isabel. Maria e Isabel passam 3 meses juntas. Por que será que Maria foi visitar Isabel? Para se esconder? Tomar um fôlego? E assimilar toda a história do anjo? Curiosidade acerca da gravidez de sua prima? Desejo de compartilhar sobre a sua novidade com alguém que a entenderia e lhe daria sábios conselhos? Alegria e contentamento? Ou foi de tudo um pouco e tudo junto, já que somente Isabel entenderia Maria? A verdade é que, juntas, elas se encorajam e alegram uma à outra. Isabel e seu filho, que ainda estava no ventre, enchem-se de alegria e júbilo. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas, capítulo de número 1, versículos 39 ao 44. Maria é encorajada por sua prima. O Natal de Maria nos ensina que na vida cristã é necessário manter a comunhão. Passa-se a euforia do sim por Jesus e vem a necessidade de convivência com pessoas maduras, com pessoas que compartilham das mesmas experiências com Deus que nós. Por isso necessitamos uns dos outros. Nos encorajaremos e ajudaremos uns aos outros. Em quarto lugar, o Natal de Maria nos descreve uma celebração grandiosa. Na companhia de Isabel, Maria canta e celebra o Senhor. Um cântico recheado com as escrituras do Antigo Testamento. São 22 menções ao Antigo Testamento. Um cântico recheado de descrições dos atributos de Deus. Maria coloca a sua história nesse cântico. O Natal de Maria nos faz lembrar que Deus, ao nos salvar, coloca em nossos lábios um novo cântico. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Salmos 126. Não foi apenas Maria que cantou ao Senhor. Zacarias e Simeão também cantaram ao Senhor. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviremos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus,
com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo de número 1, versículos 67 ao 79. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Lucas, capítulo de número 2, versículos 29 ao 32. Todo seguidor de Cristo canta a sua experiência de salvação em Jesus, as verdades e decretos do Senhor, segundo nós os temos revelados nas Escrituras, celebrando ao Senhor seu Deus todos os dias. Em quinto lugar, o Natal de Maria nos traz uma conscientização importante. Maria aprendeu que Deus usa todas as circunstâncias para cumprir em nós a sua vontade. A fim de que se cumprisse as Escrituras, Jesus precisaria nascer em Belém. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus, capítulo de número 2, versículos 3 ao 6. Mas como isso poderia acontecer, já que José e Maria moravam em Nazaré? O trajeto entre Nazaré e Belém tem cerca de 150 a 160 quilômetros pela estrada que vai por fora dos territórios palestinos em Israel. Essa viagem levaria de 5 a 7 dias no lombo de um animal. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 4. Deus usou circunstâncias humanas nem um pouco agradáveis a fim de que o seu plano se cumprisse. Deus usou a opressão e a extorsão de um governo explorador. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Lucas, capítulo de número 2, versículos 1 ao 4. Deus usou o isolamento forçado que Maria estava sofrendo, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 5. Isso custaria a Maria 5 a 7 dias no lombo de um animal na véspera de dar à luz ao Salvador do mundo. Provavelmente, sem o apoio dos amigos e familiares, que estavam demorando a assimilar a história da gravidez do Espírito Santo. Deus capacitou Maria para que ela cumprisse os seus planos. Deus capacitou Maria, que estava nos momentos de dar à luz, para fazer uma viagem de aproximadamente 150 a 160 quilômetros no lombo de um animal. Deus providenciou o ambiente e as circunstâncias necessárias para que seus planos se cumprissem na vida de José e Maria. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz.
e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas, capítulo de número 2, versículos 6 ao 7. A expressão "não havia lugar para eles na hospedaria" tem sido muito mal compreendida por nós ao longo da história. E isso tem dificultado a nossa compreensão do cuidado de Deus para com Maria. A hospedaria era um grande espaço, cercado por 4 paredes, revestido por um teto. Na verdade, um enorme barracão ou galpão. O centro deste galpão era utilizado para abrigar os animais que transportavam as pessoas, que eram os viajantes. Das paredes do galpão pelo lado de dentro, uma espécie de toldo era puxado, formando assim um abrigo dentro do galpão, sobre o qual as pessoas dormiam, sem camas, sem conforto e sem privacidade. Imaginem vocês o barulho das pessoas e dos animais. Imaginem vocês o mau cheiro. José e Maria, por falta de espaço nestas hospedarias, são colocados num estábulo, numa estrebaria, nos fundos de uma destas hospedarias. A estrebaria, na verdade, era uma caverna cavada nas rochas que eram muito comuns nos arredores de Belém. Na quietude e na privacidade desta estrebaria, Maria traz à luz o seu filho. Levando-se em conta o desconforto e a falta de privacidade da hospedaria, Deus prepara o melhor ambiente para Maria dar à luz ao seu filho, dentro da estrebaria. Deus deu a Maria força, sabedoria e capacidade necessárias para que ela cumprisse os seus planos. Ninguém estava por perto para ajudar a jovem e inexperiente Maria, provavelmente entre 13 e 14 anos de idade, e deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 7. Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, que era médico, é cuidadoso ao nos relatar que Maria, depois de dar à luz, fez tudo sozinha. Ela deu à luz ao seu filho primogênito, ela cortou seu cordão umbilical, amarrou, deu banho no bebê, untou com óleo e sal, o enfaixou e o deitou. O Natal de Maria nos traz uma conscientização importante. Deus cumprirá o seu plano em nós, através de circunstâncias agradáveis ou não. Ele usará opressões, extorsões, incompreensões, o que ele quiser para cumprir a sua soberana vontade em nossas vidas. Deus nos capacitará para que cumpramos os seus planos. Ele nos dará força para a caminhada e fortalecerá os nossos ombros. Preparará os nossos caminhos e ambientes à nossa frente. Nos capacitará com sabedoria para os desafios à nossa frente. E já concluindo a minha palavra, aprendemos que o Natal de Maria, em primeiro lugar, nos leva a uma constatação maravilhosa. Deus vem ao nosso encontro com graça e amor. Nos encontra onde nós estamos. Em segundo lugar, nos apresenta uma consagração árdua. Teremos que enfrentar tudo e todos pela nossa fé. Em terceiro lugar, nos fala de uma comunhão indispensável. Precisaremos da comunhão e do encorajamento de outros irmãos. Em quarto lugar, o Natal de Maria nos descreve uma celebração grandiosa. Nossa nova vida em Cristo enche a nossa boca com um novo cântico. Em quinto lugar, nos traz uma conscientização importante. Deus usa todas as circunstâncias a seu favor, a fim de cumprir o seu plano em nós. O mundo poderia até dizer
que é exploração e injustiça dos homens. O povo de Deus vê a mão soberana de Deus movendo tudo. Deus nos capacitará para que cumpramos os seus planos. Ele nos fortalecerá, preparará adiante de nós os nossos caminhos e circunstâncias. O mundo até poderá dizer que não há espaço. O povo verá o melhor de Deus sendo nos oferecido. Despejará sobre nós da sua sabedoria. Eu espero que as implicações do primeiro Natal de Maria tenha um impacto tão real e tão grande em sua vida que você se renda diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Cristo, e o adore como seu único e verdadeiro Senhor. Feliz Natal! Deus o abençoe sempre. Um abraço.